Questão sobre mecânica. Problemas com a suspensão do veículo podem ocasionar no que, hein? Perda de velocidade? Cara, se um problema na suspensão influencia na velocidade do veículo, influencia indiretamente, porque diretamente não tem relação não, tá? Pode ocasionar menor consumo de combustível? Olha, diminuir o gasto de combustível com certeza não vai, né? Porque eu nunca vi problema reduzir o consumo de combustível. Eu já vi problema aumentar o consumo de combustível. E nesse caso aqui, tem menos relação ainda, porque a gente está falando da suspensão, que não tem nenhuma relação com o sistema de alimentação do veículo, que é o que lida com combustível, tá? Então não é diminuir, não tem relação nenhuma com combustível. Letra B está fora. Perda de controle sobre o veículo? Pode ser. O sistema de suspensão é o que controla a estabilidade do veículo. Estabilidade. E essa estabilidade está diretamente relacionada a controle. Se você entra numa curva, o carro balança demais, pode saber. Problema de estabilidade, que está relacionado à suspensão. Então vamos lá, suspensão, que está ligada à estabilidade, que está ligada a controle sobre o veículo. Pode ser essa a resposta. Menor tempo de resposta nas acelerações também não tem nenhuma relação suspensão com aceleração do veículo. Letra D está fora. Ficamos então com a letra C. Guarde esse esqueminha aqui, tá? Suspensão tem direta relação com estabilidade, que tem direta relação com o controle do veículo. Questão de mecânica. É a finalidade do sistema de suspensão. Onde tem os amortecedores, as molas, né? Manter as características da fabricante. Então eu botei um sistema de suspensão lá, né? O fabricante do carro botou um sistema de suspensão qualquer lá, de uma marca qualquer. A finalidade disso é manter as características da fabricante? Absolutamente. Não quero fazer propaganda para ninguém, não. Não tem nada a ver. Contribuir para o desgaste prematuro dos pneus? Olha, se fosse pelo menos para prolongamento da vida dos pneus, tudo bem. Mas desgastar prematuramente? Ainda falo mais, o desgaste prematuro dos pneus acontece também em consequência de uma falta de manutenção no sistema de suspensão. Se o seu carro estiver com a suspensão um pouco entorcida, falta ali uma cambagem, um negócio qualquer, e você não fizer a manutenção, vai resultar nisso aqui. Agora, a finalidade não é aumentar o desgaste dos pneus, não. Isso não é a finalidade. Eu estou falando aqui de finalidade, né? Aqui seria a consequência se você não fizer uma manutenção. Então, não, nada a ver. Causar a perda de controle do veículo, então quer dizer que o sistema de suspensão está ali para causar a perda? Não. Até acontece isso como consequência da falta de manutenção no sistema de suspensão. De novo, a mesma explicação que valeu para a letra B vale para a letra C. Tá? Então não cabe. Manter a estabilidade ou controle do veículo, principalmente nas curvas, essa é a finalidade. Esse é o objetivo do sistema de suspensão. Letra D de dado é a resposta. Primeiros socorros é o tema dessa questão e ela nos traz o seguinte: para atendimento em um sinistro, acidente de trânsito, quais são as ações básicas que devemos tomar? Manter a calma? Ok. Controlar a situação? Ok. Garantir a segurança? Ok. Acionar o socorro profissional? Ok. Iniciar o socorro às vítimas? Ok. Tem 5 ações aqui, todas elas estão ok. Aqui não falou que tem que estar na ordem, qual tem que ser primeiro, não falou nada, só falou quais são as ações básicas. Todas elas aqui se encaixam. Essa letra A aqui, forte candidata, e essa é a resposta, né? Vamos ver a letra B. Retirar as vítimas de dentro do veículo? Não pode. Isso quebra uma das regras sagradas. Ainda vem naquele lance ainda do mais rápido possível. Tudo que quer que seja feito rápido, com urgência, aqui não é legal. Dá a sensação de precipitação. Passou o carro na frente dos bois, não é bom, está fora. Dar água para as vítimas, isso é muito comum, tá? Em acidentes.
Quem chega, dá um copinho d'água para a pessoa. Gente, cuidado. Água, para quem está com uma lesão interna, uma hemorragia interna, é igual veneno. Não pode. Então, antes de você ter certeza que essa pessoa não está com uma lesão interna, uma hemorragia interna, não chega oferecendo água não, tá? Isso aqui não é procedimento, ação básica em caso de ajudar ali para atendimento em primeiros socorros, não. A letra D, não parar, pois você não está preparado para ajudar. Bom, eu não estou preparado para ajudar, não vou parar. Cuidado, isso é inclusive omissão de socorro, tá? Isso pode caracterizar crime. Óbvio que não é essa a resposta. A letra A mesmo, que a gente já tinha analisado aqui, que todas aqui cabiam direitinho dentro do que a questão propõe. Letra A aí a resposta. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Primeiros socorros é o assunto dessa questão e ela pergunta o seguinte: um sinistrado está com um pedaço de vidro encravado no olho. Professor, o que é sinistrado? Sinistrado é vítima de sinistro de trânsito. O que é sinistro de trânsito? Um acidente. Então, sinistrado é um acidentado. Beleza? É uma forma técnica que o Código de Trânsito brasileiro encontrou de se referir a um acidentado. Para complicar a sua vida, né? Podia simplesmente falar acidentado. Mas ele diz sinistrado. Então, esse acidentado, essa vítima, está com um pedaço de vidro encravado no olho. Como proceder nesse caso? Retirar o vidro de forma alguma. Retirar não pode. Quebra uma das 10 regras sagradas, está fora. De novo, retirar o vidro. O que mudou da primeira para a segunda? Aqui na primeira está falando para retirar o vidro usando o dedo. Pega com o dedo, vai lá e tira. Não pode. E aqui de novo, não pode retirar de jeito nenhum. Nem com pinça, nem com dedo, nem com nada. Está fora. Pingar colírio. Não pode. Colírio anestésico. Não pode. Porque isso aqui é medicamento. E medicamento, regra sagrada, não pode oferecer nem aplicar nenhum tipo de medicamento a uma vítima de acidente de trânsito. Está fora. Cobrir os 2 olhos da vítima. Teve gente que ficou em dúvida, falou que está com um pedaço no olho, um olho só, no outro não. Por que eu vou ter que cobrir os 2 olhos? Pois é, quem assistiu a aula de primeiros socorros aprendeu que um pedaço de vidro dentro do olho, se o camarada ficar com o olho paradinho, aquilo não vai agravar. O problema é que entrou num olho só, no outro não, o outro olho dele está bom. Aí vamos supor que alguém ali do lado direito chamou a atenção dele, ele leva a visão para lá e no que ele mexe com o olho bom, o olho machucado vai junto, não vai? Aí mexe com o outro também. Qual que é a maneira da gente fazer ele ficar quietinho, não mexendo com olho nenhum? Cobrindo os 2. Você não assistiu essa aula lá no curso, mas está aprendendo aqui comigo, né? Então, letra D de dado é a resposta dessa questão. Questão sobre mecânica, e ela diz o seguinte: o sistema elétrico é responsável pelo acionamento da embreagem? Não. A embreagem, ela faz parte do sistema de embreagem. Não tem relação com a parte elétrica do veículo, não, tá? É uma parte mecânica mesmo. Teria, então, relação com as válvulas de admissão. Essas válvulas são válvulas por onde entra o combustível e por onde sai a queima, o resultado da queima do combustível. Quando eu falo combustível, o termo mais adequado seria mistura explosiva, porque o que entra lá para dentro do motor para queimar não é combustível, é mistura explosiva, é combustível misturado com gás, tá? Ou com ar, então vira mistura gasosa. Então aqui tem a válvula de admissão, que é por onde entra o combustível, não tem nada a ver com o sistema elétrico, tá? É parte mecânica interna do motor. Seria então responsável pelo acionamento da partida do veículo, pega ele na ignição, vira a chave, para o motor funcionar, para o veículo funcionar. Tem relação com o sistema elétrico? Claro. Até porque quando você vira a chave, você já aciona todas as partes elétricas do veículo, painel acende, tudo, pronto, já, beleza. E partida do veículo quer dizer funcionamento, aquela partida inicial no motor.
E o motor principal do veículo, aquele que funciona queimando combustível, hoje em dia a gente tem motores elétricos também, né? Esse motor principal, ele funciona a partir de um impulso inicial gerado pelo motor de arranque ou motor de partida. Esse motor de arranque, ele é um motor elétrico. Então, quando você vira a chave, esse motorzinho elétrico funciona, impulsionado pela energia elétrica, e esse motorzinho dá um impulso no motorzão, o motor principal, para que ele comece a funcionar, e daí por diante o motorzinho de arranque já não precisa trabalhar mais. Então, o sistema elétrico é diretamente responsável pelo acionamento da partida do veículo, tá? Freio de estacionamento? Não, freio de estacionamento é o freio de mão, né? Tem uma alavanca ali, você puxa, totalmente mecânico, não tem nada a ver com o sistema elétrico. Questão sobre direção defensiva. Na direção defensiva é o resultado da prática mais o treinamento. Quem pratica, quem treina, desenvolve conhecimento, decisão, atenção ou habilidade. Esses aqui são os fundamentos da direção defensiva, né? Faltou aqui ainda conhecimento, habilidade, atenção, decisão, é o CHAPDI, previsão. Faltou aqui o previsão, né? Aí nós teríamos aqui os 5 fundamentos da direção defensiva. O previsão aqui foi ignorado, porque a gente só tinha 4 alternativas. E o examinador que perguntou, eu estou praticando, eu estou treinando, eu estou desenvolvendo o quê? Decisão, atenção? Não. Decisão e atenção não tem relação com prática e treinamento. Já vou eliminar. Muita gente vai ficar em dúvida entre conhecimento e habilidade. Olha, praticando e treinando, você desenvolve habilidade. É isso aqui, ó. Quanto mais você treina, quanto mais você pratica, mais habilidade você desenvolve. Pode até ser que você desenvolva algum conhecimento, sim, mas entre desenvolver conhecimento e habilidade, a prática mais o treinamento vai te levar principalmente à habilidade, melhor domínio sobre a máquina, sobre o veículo. Direção defensiva. Com a formação de espelho d'água na pista, aumenta o risco de aquaplanagem. Já ouviram falar de aquaplanagem, né? Quando o veículo desliza na pista ali. Isso não é derrapar, não. Derrapar é em pista seca, com areia, terra. A aquaplanagem é quando acontece aqui, espelho d'água, é aquela camadinha d'água fininha na pista. Não confunda com poça d'água, tá? Poça d'água não provoca aquaplanagem. Poça d'água provoca um outro fenômeno que não vem ao caso aqui agora. É o espelho d'água, aquela camadinha d'água que está na pista, né? Aquela lâmina d'água. Costuma o Detran colocar lâmina d'água em vez de espelho d'água, não é mesmo? Então, tendo aquele espelho d'água, aquela lâmina d'água na pista, aumenta o risco de aquaplanagem se o veículo estiver em velocidade alta, né, tudo que passou ali de 60 por hora para cima já é considerado velocidade alta para a situação de chuva, tá? E pneus com banda de rodagem. Banda de rodagem são os frisos ali, aqueles sulcos que tem no pneu, né? Inferior a 1,6 centímetros, inferior a 1,6 metros, inferior a 1,6 milímetros, ou inferior a 1,6 decímetros. Eu tenho certeza que vocês guardaram, quando vocês viram lá na matéria, estudando essa matéria, vocês aprenderam que é 1,6. Alguma coisa. Vocês sabem que não pode ser menor que 1,6. Aí o Detran vem com a pegadinha. Coloca lá, é centímetros, metro, milímetro ou decímetro. É só a gente parar para pensar. 1,6 metro é muita coisa, é quase a minha altura. Eu tenho 1,8, né, que é 1,80 m. Então não existe friso de pneu dessa profundidade, né, gente? Isso aqui está fora, é absurdo. O decímetro é mais ou menos a mesma coisa, que você pega isso aí e divide por 10. Imagina divide o meu tamanho por 10. Ficaria mais ou menos um tamanho assim, né? Você já viu friso de pneu com essa profundidade? Só se for daquele trator gigantesco, né? Então, decímetro também não é. A galera vai ficar em dúvida entre ser 1,6 milímetros ou 1,6 centímetros. Aí você para de novo e analisa. O que é 1 centímetro? 1 centímetro é quase um dedo. Vamos botar aqui. Um dedo.
1,6 quer dizer quase 2 vezes isso aqui. É mais de 1,5 vezes. Seria mais ou menos um tanto assim. Ó. Meu polegar aqui. Ó. O friso do pneu com essa profundidade aqui, nem novo ele tem estudo. Novo ele vai ter 1 centímetro, isso aqui. 1,6 nem novo ele tem. Então, óbvio que não é centímetro, vai ser milímetro, tá, gente? Milímetro. Pega 1 centímetro, divide isso aqui em 10. Uma partezinha seria bem pequenininho assim, ó, isso é 1 milímetro. 1,6 milímetro, que seria um pouquinho maior, é o mínimo permitido no sulco ali do pneu. Tá? E como é que o policial, você pode ficar curioso, como é que o policial sabe que já chegou nisso aí? Porque se tiver inferior a 1,6 milímetros, além de correr o risco aqui da aquaplanagem, é infração de trânsito, dá multa. É porque existe um indicador ali do lado do pneu que chama-se TWI. E aí ele mostra entre os frisos um gominho ali, um alto relevozinho de borracha que tem exatamente 1,6 milímetros. É milímetros, tá? Ele tem exatamente 1,6. Até chegar naquele gominho ali, naquela borrachinha que chama-se TWI, tá ok. Não dá multa não. E não tem tanto perigo assim, porque o pneu ainda está em boa condição. Agora, se for inferior àquilo, menor que aquilo, risco de aquaplanagem, seu carro perde aderência, mesmo em pista seca, e dá multa, tá? Então, a resposta é, não pode ser inferior a 1,6 milímetros. Questão de mecânica, o conversor catalítico. Eita, conversor catalítico. O que é isso, professor? É esse bacana aqui, ó. É o catalisador. Ele fica lá no escapamento do veículo. Ele faz o quê, hein? Ele é um acelerador de moléculas binárias opostas aos gases de escapamento. Que isso, gente? Vocês lembram de ter estudado isso alguma vez aí no curso na autoescola? Acelerador de moléculas binárias. Que isso? Eu nunca vi. Se você viu, poxa, se você nunca viu, meu amigo, com certeza não é a função do catalisador. O Detran inventou isso aqui para complicar a sua cabeça e pensar, nossa, que questão difícil. Nada, está só te complicando, tá? Ele é um filtro dos gases do escapamento que separa o vapor dos gases? Não, o catalisador não é um filtro, tá? Ele é um conversor. O que é conversor? Converte, transforma. E ele transforma o quê? Ele transforma gases perigosos em gases não perigosos. E esse perigosos, na prova, costuma falar nocivos. O que é nocivos, professor? Perigosos. É só porque o Detran quer falar difícil para te complicar. Então, sei lá, o catalisador transforma ou converte gases nocivos em gases não nocivos. Beleza? Ele não é um filtro, ele é um conversor, um transformador de gases. Então, aqui está fora. Transformador. Aí, ó, tá melhorando, hein? Para tornar os gases tóxicos em mais nocivos. Mais nocivo quer dizer mais perigoso. Pô, o gás já é perigoso, que ele é tóxico. Aí vai transformar ele em mais nocivo. Nocivo eu falei com vocês que é perigoso, não falei? Nocivo e perigoso é a mesma coisa? Pois é. Então não é. Se fossem menos nocivos ou menos perigosos, aí faria sentido. Mas aqui não pode, né, gente? Está fora. Ele é um transformador de gases tóxicos em gases não nocivos ao meio ambiente, não perigosos ao meio ambiente, à saúde humana. E aí entra aquele macete das alternativas brigonas, que eu já ensinei em outras questões e vou reforçar aqui. A letra C está falando que o catalisador transforma os gases tóxicos em gases mais perigosos, quer dizer, mais nocivos. E a letra D está falando que ele transforma esses gases tóxicos em gases não perigosos ou não nocivos. Se tem uma brigando com a outra está falando que vai transformar em gás mais perigoso. A outra está falando que vai transformar em gás menos perigoso. Uma está brigando com a outra. São alternativas brigonas. Quando você identifica duas alternativas brigonas numa questão, anote, obrigatoriamente, a resposta vai ser uma das duas brigonas. Porque uma das duas está falando a verdade.
Beleza? E nesse caso aqui está falando a verdade, é a letra D. Professor, mas tudo bem, eu identifiquei aqui as duas brigonas que são a C e a D. Mas eu não sei qual que está falando a verdade. Chuta. Pelo menos aí você vai chutar só entre duas, né? Você tem 50% de chance de acertar. Agora imagine se você não aplicar o macete. Tiver que chutar entre 4. É muito mais difícil de acertar, não é? Macetaço aí para você. Questão sobre mecânica. Imediatamente após dirigir o dia inteiro, você para o veículo e percebe que precisa completar a água do radiador. Nesse caso, você deve desligar o carro e completar com o nível com água fria. Gente, entenda uma coisa. Primeiramente, você não deveria fazer ali verificação e completar nível de água com motor quente. Ela falou imediatamente após dirigir o dia inteiro. O motor está quente. Não deveria. Mas vamos supor que precisa, né? Você precisa fazer aquilo ali naquele momento. A título de exceção, não é a regra, é exceção, você até pode completar essa água com motor quente. Mas você não pode desligar o motor. Você tem que manter o motor ligado, que é para a água circular enquanto você está completando. Tá? Porque se você jogar a água ali dentro do sistema, com o motor desligado e quente, corre um sério risco de você trincar o bloco do motor do seu carro, o cabeçote, não me lembro bem. Mas trincar, provocar danos muito mais severos no motor. Tá? Então, primeira coisa, o ideal seria fazer com o motor frio. Mas já que está fazendo com o motor quente, está falando imediatamente após dirigir o dia inteiro. Faça, mas faça com o motor ligado, tá? Aqui fala, ligar o carro, beleza, e completar o nível com água fria. Tem que ser água fria, a gente não bota água quente em sistema de arrefecimento, não. Certamente essa aqui vai ser a resposta, essa aqui está eliminada. Ligar o carro, ok, completar com água fervendo. Não, né, gente? Aqui está fora. Todas estão corretas? Não. Professor, o senhor ensinou um macete e o senhor falou que quando aparece essa palavra todas, é 80% de chance desta ser a resposta. Pois é, 80% das vezes vai dar certo, 20% não vai dar certo. E nesse caso aqui caiu nos 20%, tá? O macete não é 100%, ele ajuda em 8 de cada 10 vezes que você usa. Mas 2 vezes pode ser que ele dê errado. Aqui dá para aplicar um outro macete, que é o macete das alternativas brigonas, né? Ó, brigonas. O que é alternativa brigona? Uma fala uma coisa, a outra fala outra. Uma das duas tem que ser a resposta, porque uma está falando verdade, a outra está falando mentira. Quando você identificar duas alternativas brigonas, uma brigando com a outra, você já sabe, a resposta tem que ser uma das duas. Tá? Se você identificou aqui as brigonas, você já sabe que A e D não é. Tem que ser B ou C. Por quê? O que é que fala? Liga o carro e põe água fria. A outra, liga o carro e põe água fervendo. E aí, eu ponho água fria ou fervendo? Uma das duas está falando a verdade. No caso, é a letra B que está falando a verdade. Primeiros socorros na tela e a pergunta traz o seguinte. Uma vítima de sinistro de trânsito está gritando com muita dor. O que fazer? Sinistro, gente, é acidente, tá? O Código de Trânsito agora substituiu todas as palavras, todos os termos acidente por sinistro. Então, uma vítima de acidente de trânsito está gritando com muita dor. O que fazer? Dar remédio para diminuir a dor? O problema é que dar remédio quebra uma das 10 regras sagradas. Se você não conhece todas as regras sagradas de primeiros socorros, vem estudar com a gente que você vai aprender, não tem erro não, tá? Então aqui não pode, está fora. Levar imediatamente para o hospital. Olha, esse levar para o hospital, quem faz é socorro especializado, é o transporte especializado, um veículo adequado, com os equipamentos adequados, pessoal treinado. E sem contar que esse imediatamente aqui, ó, ele tem um sentido de urgência, imediatismo, pressa, digamos assim. Isso não é bom, tá? Na maioria das vezes, isso não cabe bem em prestação de primeiros socorros, onde a gente tem que agir com cuidado, com cautela. Então, absolutamente aqui está fora, está errado. Apenas esperar a chegada do resgate? Olha, aguardar a chegada do resgate é uma alternativa. Mas será que apenas isso? Não dá para você fazer mais nada? Sem contar que esse apenas, para quem estuda com a gente, sabe que isso é uma casca de banana
E quando tem uma casca de banana numa alternativa, é 90% de chance dessa alternativa ser falsa, errada. E nesse caso está errada. Letra D de dado. Fazer compressas geladas no local da dor. Compressa é molhar um chumaço de pano em água bem fria, ou mesmo envolver ali algumas pedras de gelo dentro de um pano limpo, que seria essa compressa, e colocar sobre o local da dor. Sim, isso é bacana. Você pode observar que até mesmo em prática de esportes, quando um atleta, futebol, por exemplo, a gente vê muito isso, toma uma pancada, está com dor em alguma região, o que é que eles fazem imediatamente? Bolsa de gelo, né? O gelo é ótimo para isso, para diminuir a dor e evitar o inchaço. Inchaço também pode ser chamado de edema, tá? Edema. Todo mundo sabe o que é inchaço, né? Mas ninguém sabe o que é edema. Edema, inchaço. Se cair edema na sua prova, você já sabe. Gelo é ótimo para isso. Evitar o edema e reduzir a dor aí. Letra D de dado, a resposta.